Glória a Deus, culto abençoado aqui, igreja, ó. Ali tá o monte do bairro Paraíso das Piabas, né? Ali atrás tá o bairro Cruzeiro, as roupas no varal e ainda. É, igreja, ali embaixo o bairro Piedade, Cristal aqui atrás, que é onde eu tô. Mais um culto aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se os amigos de guerra se recuarem e vão nascer pra descer, se os amigos de guerra se Tirou a tomada aí, Dani? parece que tudo se acabou, até o ar que eu respiro se espalhou. A força e o brilho do sol não vejo mais. O clarão da lua e das estrelas no céu não aparecem mais. O que vou fazer pra vencer?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isto mesmo, amados irmãos e queridos ouvintes. A palavra de Deus afirma dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É natural, no mundo em que vivemos, nós sermos abandonados pelos amigos, pelos pais, pelos familiares. Muitas das vezes as pessoas que nós mais contamos na vida nos abandonam. Mas, se nós se humilhar diante do Senhor Jesus, Ele jamais nos abandonará. A Bíblia fala, o Senhor Deus fala que enquanto nós estiver com Ele, Ele estará conosco. Mas se nós o deixar, Ele também nos deixará. Mas todo aquele que vai até Ele, de hipótese alguma, Ele lançará fora. Por mais que o homem se aparta de Deus, mas se ele viesse humilhar, se ele viesse reconciliar com o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus está sempre disposto a perdoá-lo. Amém? Hoje é domingo, domingo abençoado, o qual o Senhor Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para prestar mais um culto de ação de graça, mais um culto ao nosso Deus, onde o Senhor tem operado sinais, prodígios e maravilhas. Quantas almas têm sido libertas da depressão para a glória de Deus. Quantas almas, amados irmãos, que outrora estava prestes a tirar a própria vida, e através de ouvir esta palavra para a glória de Deus, hoje vê a vida de maneira diferente, porque os teus olhos espirituais foram abertos, e agora eles sabem que tudo é possível aos que creem. Amém? Não existe nada impossível quando Deus está na direção. Você que está aí na tua casa, abra comigo a tua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 1, e o versículo 16 a seguir. Amém? Vamos trazer uma palavra breve, porém eficaz, para a edificação dos ouvintes. Amém? Glórias a Deus. Quando o Senhor Jesus estava na terra como homem, irmãos, Ele não ficava ali somente dentro dos templos. Se nós for meditar nas Escrituras, nós não vamos ver nenhum milagre que o Senhor Jesus operou dentro dos templos. Todos os milagres que o Senhor Jesus operou foi fora dos templos, foi em meio às ruas, os lares. O Senhor Jesus, Ele nunca foi acomodado, como muitos são nos dias de hoje. Falam que amam o próximo, mas não visita ninguém, não faz um culto ao ar livre, não vai num presídio, não vai no hospital, não visita os que estão carentes, mas também falam que amam com palavras. Mas o Senhor Jesus, Ele não falava que amava com palavras, mas Ele demonstrava com obras. Nós vemos, quando Ele soube que a sogra de Pedro estava enferma, Ele foi até a tua casa e orou para ela. Quando Ele soube que Lázaro havia morrido, Ele foi até aquele sepulcro e o ressuscitou. Quando Ele soube que lá em Naim, uma mulher tinha acabado de perder o teu filho, Ele também foi até lá e o ressuscitou. O Senhor Jesus, Ele era bem diferente dos que são seguidores dele hoje. O Senhor Jesus, Ele era bem diferente da boa parte dos que se diz cristão hoje. O Senhor Jesus, Ele não ficava acomodado em quatro paredes. Por isso que Ele era perseguido, porque Ele incomodava Israel. O Senhor Jesus, Ele não se limitava apenas ao templo, mas Ele estava sempre em meio às ruas, em meio às casas, pregando o Evangelho e glorificando o nome de Deus. Amém? E este exemplo nós devemos seguir. Então você que está aí na tua casa, abra comigo a tua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1, e o versículo 16 a seguir. Amém? Glória a Deus.
pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com louvor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará, ó Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hóstias do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará, ó Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então todos acharam, irmãos, vocês que têm acompanhado esse culto nos lares, nos montes, onde quer que você esteja, abra comigo a tua Bíblia em Isaías capítulo 1, e o versículo 16 a seguir, amém? Eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para você nesta manhã. Glórias a Deus. Então vamos meditar aqui. Lavai vós, purificai vós, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão mais brancos que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o melhor desta terra. Amém? Que palavra linda! É a palavra que o Senhor Jesus tem para nós hoje. Se quiseres, Ele não obriga ninguém a ouvir a palavra dele, mas aqueles que o servem, Ele deixou um mandamento. Portanto, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a todo povo e a toda criatura. E todos aqueles que creem em mim e forem batizados serão salvos. Mas os que não creem já estão condenados. Então, o Senhor Jesus, amados irmãos, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não obriga ninguém a ouvi-lo. Mas nós que decidimos seguir os caminhos dele, nós que decidimos imitá-lo, Ele deixou um mandamento: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a todo povo e a toda criatura. Então, de acordo que nós começamos a anunciar o Evangelho de Cristo, se o homem quiser ouvir e praticar esta palavra, ele vai comer o melhor dessa terra. Mas se ele não crer e não querer ouvir, a Bíblia também fala que ele não terá parte com Deus, não herdará o reino dos céus, não terá o fruto do Espírito Santo. E qual fruto é esse, irmão Márcio? O fruto do Espírito Santo é a bondade, é o amor, a temperança, a paz, a longanimidade, a beniguidade, a piedade, a caridade, e etc., mansidão, domínio próprio, fidelidade. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem dentro de si todos esses frutos. E
Então ele se torna uma pessoa feliz, ele se torna uma pessoa de paz. E o fato dele ser uma pessoa feliz, uma pessoa de paz, não significa que ele vai habitar em um lugar de paz. Não significa que os teus familiares vão ter paz com ele. Não significa que os teus vizinhos vão ter paz com ele. Porque o homem que anda nos caminhos de Deus, ele prega o que a Bíblia fala, interpretada pelo Espírito Santo. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós aborrecemos o mundo. Então, automaticamente, nós conquistamos inimigos que vão pelejar contra nós, a fim de nos destruir. E quando o homem tem o Espírito Santo de Deus, o homem vai procurar ocasião contra ele. O homem vai procurar brechas, e não achando, ele vai caluniá-lo, assim como caluniou o Senhor Jesus. Quando o homem sofre calúnia, é porque ele tem uma vida reta. Porque quem tem uma vida torta não precisa de ser caluniado. Quem vive em escândalo, em orgias, em bebedice, em glutonaria, em adultério, em prostituição, em homicídios, não precisa de ser caluniado. Toda hora você tem uma prova contra ele. Mas quando o homem tem vida com Deus, quando a mulher tem vida com Deus, tudo que se levanta contra a vida dele é rumores, é calúnia, é difamação, mas Deus nos livra de todas. Então, o Senhor Deus fala por intermédio do profeta Isaías: limpai vossas mãos, pecadores, deixe de fazer o mal contra o teu próximo e contra ti mesmo. Fazei o bem, arrependei de vossos pecados, ainda que eles sejam de morte, ainda que eles sejam de sangue. Mas se vós arrependeres, eu os tornarei mais branco do que a alva lã. Então, Senhor Deus, amados irmãos e queridos ouvintes, Ele chama um povo imundo, Ele chama o povo que vive em bebedice, em glutonaria, em prostituição e adultério, o povo que vive transgredindo os ensinamentos dele e a lei do homem, para o arrependimento. Para que assim, quando nós se arrepender, nós vamos alcançar a misericórdia e o perdão divino. E quando nós recebemos o perdão divino, aí que a graça é manifesta, aí que vem a graça de Deus. Pela lei que Deus deu a Moisés para ministrar para o povo de Israel, aquela mulher que fosse pega em ato de adultério, aquela pessoa que fosse pega adulterando, ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas pela graça que Deus enviou através de Jesus Cristo, mesmo o homem merecendo a morte, o Senhor Jesus veio oferecendo a vida. Quando aquela mulher foi pega em ato de adultério, a Bíblia não explica em qual modalidade de adultério que ela estava praticando, porque o adultério existe vários. O mundo conhece adultério. Para o mundo é a esposa trai o marido ou o marido trai a esposa. Mas para Deus adultério é até o fato do homem se casar, se divorciar e casar de novo tendo a tua esposa ainda vivo. Para Deus ele está adulterando. A mulher que se divorcia tendo teu marido ainda vivo e se casa com outro, para Deus está adulterando. Mas para o mundo adultério é apenas o homem trair a mulher ou a mulher trair o homem. Mas para Deus é mais estreito. Adultério para Deus é até o fato do homem olhar para uma mulher alheia e a cobiçar em teu coração.
Até o fato do homem olhar para uma mulher com impureza, para Deus ele já está adulterando. É por isso que naquele dia vai ter muita surpresa. Às vezes a pessoa olha e fala: o meu pastor é bênção, ele sempre foi fiel à tua esposa. Mas quem conhece o coração e a mente dele é Deus. Meu marido é bênção, minha esposa é bênção, mas Deus sonda os pensamentos. Em Salmos 1:3-9, a Bíblia fala que ainda antes da palavra chegar em nossa boca, Deus já sabe o que nós falamos. E para o homem, homicídio para o homem, matar para o homem, é você chegar e tirar a vida de alguém. Mas homicídio para Deus é até o fato de você desejar morte para alguém. A Bíblia fala que se nós pensar em matar, para Deus já matou. Tá vendo como Deus é estreito? Tá vendo como o caminho da salvação é mais apertado? Tem pessoas que nunca pegou no revólver, numa faca, para tirar a vida de alguém, mas com a língua já incendiou uma casa, um bairro, uma cidade. Com a língua já fez muitos descerem à sepultura. Tem pessoas, amados irmãos e queridos ouvintes, que nunca feriu alguém para tirar sangue, mas com a mente o amaldiçoou para a morte. Já trabalhou na macumba para destruir o teu próximo. E para a lei dos homens ele está livre, mas para Deus, se não vierem se arrepender, não está. Uma coisa é o homem se livrar da lei da terra, outra coisa é se livrar da de Deus. Uma coisa, amados irmãos, é nós enganar os homens, pastores, ancião, padre, papa, seja lá quem for. Todos esses títulos estão sujeitos a serem enganados, mas a Deus ninguém engana. Eu posso enganar a minha esposa e as minhas filhas, mas a Deus eu não engano. Então, o profeta Isaías, por intermédio do Espírito Santo, como boca de Deus, Deus começa a usá-lo em Israel. E como Deus não faz acepções de pessoa, Ele também faz essa mesma proposta para você que está me ouvindo nesta manhã, e para mim também. Cessai-vos de fazer o mal. Pare de praticar o mal contra o teu próximo, contra a tua própria vida. Pare de desejar o mal do teu irmão, da tua irmã, do teu vizinho. Deixa o homem mau o teu caminho mau. Deixa o homem ímpio o teu caminho ímpio. Arrependei-vos de vossos pecados e se voltem para Deus, porque Ele é misericordioso em perdoar. Então, quando o homem rejeita esse conselho, eu não vou me arrepender não, foi ele que me magoou, foi ela que me ofendeu, foi ele que me traiu, foi ela que me traiu, eu não vou perdoar. Se você não perdoa a sua carne, você receberá o perdão de Deus? De hipótese alguma. Porque a Bíblia fala que eu sou o Deus que abomina o divórcio. Então, o Senhor falou: se nós ouvir a palavra dEle e obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é o prato que você está preparando hoje. O melhor dessa terra não é os frutos do mar. O melhor dessa terra que o Senhor está prometendo nós comer não é você comer uma iguaria em um restaurante chique, não. Isso aí os satanistas comem, os maçons comem, os falsos pastores comem, os falsos profetas comem. Vai na mesa deles para você ver. Vai no dia de sábado, de domingo,
meio de semana. Vai nesse tempo de crise, que o arroz tão absurdo, o óleo tão absurdo, a carne tão absurdo. Eles não deixaram de comer essas iguarias, porque eles têm dinheiro. Então não é desse alimento que Deus está falando. Quando o Senhor fala, se ouvires a minha voz e obedeceres meus mandamentos, vós comerão o melhor dessa terra. Ele está referindo à Bíblia Sagrada. Ele está referindo à palavra dele interpretada pelo Espírito Santo. Ele está falando sobre os verdadeiros mensageiros, os verdadeiros pastores, que são poucos. Quando o Senhor fala, se ouvires, comerás o melhor desta terra. Lá em Amós, abra comigo aí a tua Bíblia, em Amós, capítulo 8, e o versículo 11. Olha o que Deus fala. E virá tempo sobre a terra, assim diz eu, Senhor Deus, que enviarei grande fome, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Está vendo de qual alimento Deus está falando? O próprio Deus que falou, se nós ouvir os mandamentos dele, a palavra dele, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas é o mesmo Deus que falou, porque devido à rebelião do homem, devido ao homem ter amado mais a idolatria, mais a heresia, mais a sensualidade, a depravação sexual, pelo fato do homem ter amado mais a mentira do que a verdade, Deus fala por intermédio do apóstolo Paulo, que eu, Senhor Deus, enviarei a operação do erro, para que muitos acreditem no engano, e também não escapem do juízo. Ou seja, de tanto o homem rejeitar a verdade, de tanto o homem amar a mentira, de tanto o homem desejar a mentira, ia chegar o tempo, quando estivesse próximo à vida de Jesus, ele ia permitir a operação do erro. Qualquer um agora profetiza, qualquer um agora vira pastor, qualquer um é pregador. Aprende a ler o Salmo 91, já abre a igreja. Está desse jeito. A mercantilização do evangelho. O homem parou de tocar para o diabo hoje. Amanhã fala que converteu, e depois da manhã já está gravando CD gospel e lucrando milhares. Louvores carnais que não edificam, não são salmodiados. E a Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus com cânticos de salmos, e não com esses louvores depressivos, diabólicos. Então a Bíblia fala bem claro que virá tempo sobre a terra, se diz eu, Senhor Deus, que enviarei grande fome, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Olha aí, talvez você está murmurando até hoje por causa do preço do arroz, do óleo, da carne, mas tem arroz na sua mesa, tem óleo, tem carne, tem pão, tem leite, e você tem saúde para comer. Então não é dessa fome que Jesus está falando. Ele falou que a vida dele será como nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, estava havendo bebedice, glutonaria, o povo estava farto, o povo estava se casando e dando em casamento, se divorciava, casava de novo. O povo estava vivendo um momento de abundância nos tempos de Noé. Se nós meditar também, o Senhor Jesus falou que a vida dele será como nos tempos de Sodoma e Gomorra.
E o que acontecia nos tempos de Sodoma e Gomorra? Depravação sexual. E o que acontecia nos tempos de Sodoma e Gomorra? A depravação sexual, a orgia. O que acontecia nos tempos de Sodoma e Gomorra? Homens com homens, mulheres com mulheres, a ponto de cercar os anjos que estavam na casa de Ló e querer abusar deles. E para a população tudo aquilo era normal. E nos dias de hoje também já se normalizou. Tudo indica que estamos caminhando para o fim. Você que assiste televisão, vai ouvir a pregação. Não fala que divorciar e casar de novo, tendo marido vivo, é adultério. Você não vai ver esse charlatão falando isso. Eles não vão falar que a sensualidade é pecado, que está em Gálatas 1,19, que os que andam na carne não herdarão o reino dos céus, e a sensualidade é obra da carne. Eles não vão, porque lá em Ezequiel capítulo 34, Deus falou por intermédio do profeta Ezequiel: ai dos pastores de Israel, que são apacentadores de si mesmos. Eles não procurassem as ovelhas perdidas da casa do meu pai. As feridas eles não curassem, as famintas eles não alimentassem, as perdidas eles não buscassem, mas eles querem apenas a lã e a gordura delas. Ou seja, a lã de ovelha é dinheiro, e a gordura é o trabalho, a energia do corpo. Então nós vemos pessoas enganadas pela religião, pelo diabo, no segundo casamento e adultério, na sensualidade, panfletando nas ruas, pregando, visitando presídios, atravessando os mares, atravessando o oceano, atravessando os rios, entrando na favela, pregando nas bocas, mas enganado pelo diabo. Porque o Senhor Jesus falou: ai de vós, fariseus, hipócritas, que atravessam os mares e os rios para ir de contra o prosélito, e quando o encontra, o torna mais 2 vezes filhos do inferno do que vós mesmos. Sabe o que é isso? Jesus está falando assim, ó: ai de vós, pastores mentirosos, falsos, vocês já servem o diabo, e quando convence alguém, ele torna 2 vezes mais filho do diabo. Ou seja, o jovem entra na igreja se divorciando da esposa, e ele não aconselha a não divorciar. Ele aconselha a se divorciar e casar com outra. Ele aconselha a jovem a divorciar do marido e casar com outro. E para Deus é abominável. Mas eles não vão ensinar isso, porque vão perder o dízimo, vão perder o voto, vão perder a oferta, não vão pregar. Isso não dá lucro, não enche igreja, e nem faz ele ser conhecido como homem de Deus. Ainda corre risco de perder a cabeça. A Bíblia fala que uma certa feita, o profeta de Deus chamado João Batista estava ali em Israel. Aí ele deparou com autoridade, e essa autoridade era Herodes, um dos maiores perseguidores de cristão, não de evangélico, não de gospel, não de libertinos. Ele perseguia quem pregava a palavra sem fazer curva, sem ter medo. A Bíblia fala que quando João Batista viu Herodes com Herodita, e Herodita não era mulher de Herodes, era mulher de Filipe, irmão de Herodes, mas Herodes a tomou por mulher. Aí João Batista olhou para Herodes e falou: esta mulher que tu tá não és tua, é do teu irmão Filipe, tu estás em adultério. A Bíblia fala que Herodes ficou irado, pensou em matar João, mas João era reconhecido como profeta de Deus.
Aí ele ficou com medo de ter uma rebelião em Israel. Aí com o passar do tempo, ele mandou prender João. E João, já preso no cárcere por pregar contra adultério, a Bíblia fala que a filha de Herodita, numa festa de aniversário, dançou bem sensual. E aquilo ali cativou Herodes. Aí Herodes olhou para aquela jovem, ficou seduzido e falou para ela: tudo que você quiser, eu te dou, até a metade do meu trono em Israel. Aí essa jovem pensou direitinho, falou: eu vou perguntar à minha mãe o que ela quer. Herodes me ofereceu uma recompensa e eu vou dividir com ela. Ela chegou em Herodita e falou: mãe, Herodes me ofereceu até a metade de Israel. Ele falou: o que eu quiser aqui, que seja até a metade de Israel, ele me dá. Para você entender melhor, é como se o Bolsonaro falar: até a metade do poder que eu tenho no Brasil eu te dou. Mas pregar contra adultério, pregar contra mentira, é tão perigoso, provoca tanta ira, tanto ódio, que Herodita não quis a metade de Israel. Ela não quis o ouro e nem a prata. Ela olhou para a tua filha e falou: pede a Herodes a cabeça de João Batista numa bandeja. E a Bíblia fala que Herodes, para fazer valer a tua palavra, mandou os teus soldados ir até o castro, arrancar a cabeça de João Batista e serviu numa bandeja para Herodita. Por que o teu pastor não vai pregar isso? Esvazia a igreja. Porque a maioria dos homens que estão no segundo casamento dentro da igreja ganha bem. Os maiores dízimos é deles. Porque quando morava na casa da sogra, eles não quis abrir mão da mulher. Mas depois que abriu uma empresa, começou a ganhar dinheiro, trocou de carro, aí ele quer trocar de mulher. A dele já não serve mais. E como o pastor vai pregar contra isso? Se ele está vivendo do dízimo, do voto e da oferta, vai cair o salário dele. Então ele vai lá e omite, e apacenta a si próprio. Eu estou comendo bem, moro numa casa boa, tenho carro bom, problema é seus. Então eles não apacentam as ovelhas como devem apacentar. Porque a verdade nos livra do inferno. De que adianta você ter um relacionamento feliz hoje, que causa divisão entre você e Deus, e no dia do juízo não ser aprovado, quando descer a sepultura, gemer eternamente no inferno. Pode ver com a pessoa que está enferma hoje, os momentos de felicidade dela não alegra. Ela está chorando porque não pode comer, não pode beber, não pode estar em meio à família. E é disso que o Senhor Jesus quer nos livrar. Então, irmãos, a Bíblia fala que eu, o Senhor Deus, enviarei grande fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Os teus jovens desmaiarão de fome. É o que a Bíblia fala. E eles irão errante de um lado para o outro, procurando quem os livra, quem os alimentam, mas não encontrará. Sabe o que Deus está dizendo? Que já está vindo o tempo sobre a terra, que Ele está começando e vai começar a calar os que pregam a verdade, e vai deixar o povo entregue à heresia, ao anatenismo. O que é anatenismo? Evangelho maldito, que não está de acordo com as Escrituras. Você pode casar, divorciar 5, 10 vezes, não precisa de perdoar o teu marido, não precisa de perdoar a tua esposa. Você pode torcer para time de futebol, pode andar seminua, seminu. Você indo na igreja domingo, dando voto e oferta, está ótimo. Esse é o evangelho maldito, e é o que muitos têm se entregado.
um evangelho que não tem poder, um evangelho que não tem autoridade, um evangelho que não traz separação do mundo, um evangelho que não aborrece quem está ouvindo, um evangelho que não incomoda os ouvidos. Não é evangelho de Deus, é evangelho maldito, falsas conversões, falsos crentes, falsos cristãos, falsos profetas e falsos pastores. Então, igreja, a Bíblia fala bem claro que o melhor dessa terra é a palavra de Deus, porque lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 10, a Bíblia fala que João Evangelista, lá na ilha de Patmos, teve um arrebatamento de espírito, e quando ele se encontrava ali no alto céus, a Bíblia fala que ele viu um anjo segurando o livro em tuas mãos, e ele olhou para Jesus, e olhou para o anjo, e falou com Jesus: e agora, o que eu faço com este livro? Aí Jesus falou com ele: vai até aquele anjo ali, ó, que está com o livro, pegue aquele livro e engula-o. A princípio fará amargo ao teu ventre, mas posteriormente será mais doce do que mel à tua boca. Sabe o que a Bíblia está falando? Que é assim que nós ouvimos a verdade, ela nos incomoda, ela nos traz ira, ela nos traz embrulho, ela é amarga, mas depois que nós ouvimos e praticamos, se torna doce. Nós não cessa de falar a verdade, nós não temos medo de falar a verdade, nós não se preocupa com o que os outros estão achando ou não, porque se Deus está aprovando as nossas obras, se Deus está aprovando o que sai da nossa boca, isso é o que nos importa. Então, a Bíblia mostra que se nós ouvir a palavra de Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas quando o homem não ouve, quando ele ouve a heresia, o evangelho maldito que não liberta, que não salva, não transforma, ele fica depressivo, enfermo. Por isso que aumenta o suicídio no Brasil e no mundo. As pessoas não ouvem mais a verdade, se apegam na mentira. Aí quando recebe a traição, quer suicidar. Quando perde o emprego, quer suicidar. Quando perde um filho, quer suicidar. Quando perde a esposa, quer suicidar. Quando perde a empresa, quer suicidar. Quando perde a faculdade, quer suicidar. Quando é zombado, quer suicidar. São pessoas vazias. Quando são ameaçadas, fogem do bairro, correm da cidade, querem suicidar, querem matar, porque são pessoas vazias de Deus. Mas nesta manhã, o Senhor Jesus está te chamando para ser cheio. Comece a se alimentar da palavra de Deus, porque ela é boa e agradável. Comece a ouvir a palavra de Deus, porque através de ouvir vem a fé, através de ouvir vem a salvação, através de ouvir vem a libertação do crack, da cocaína, da maconha, da bebida, do cigarro, do adultério, da prostituição. Comece a ouvir a palavra de Deus. Comece, amados irmãos e queridos ouvintes, a dar crédito à verdade, e essa tristeza será passageira na tua vida. Esse mal se transformará em bem. Essa destruição será transformada em restauração, em edificação. O mal que eles desejam para ti, Deus mandará em bênção. Porque o que o homem deseja para mim não me importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus te prometeu, não tem macumbeiro para impedir, não tem bandido para impedir, não tem político para impedir, não tem juiz, não tem homem na terra que pode impedir o agir de Deus.
na vida de quem o submete. Então ouve esta palavra e guarda no teu coração. Coisa linda, coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Isto é um alimento. Esse alimento não causa diabetes. Esse alimento não aumenta o colesterol. Esse alimento não te reduz os anos de vida. Esse alimento, ele te alimenta, te fortalece, te dá força para vencer as lutas, te dá sabedoria para resolver os problemas, te dá coragem para enfrentar a peleja. Esse alimento te tira das trevas e te traz para a luz, te levanta do monturo e te põe entre os príncipes. Esse alimento, amado irmão, muda o caráter do homem e da mulher. Esse alimento restaura família e vidas. Esse alimento restaura casamento. Esse alimento salva almas, expulsa demônio, cura enfermos e liberta cativos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bota fogo aqui. Casa de tábua, piso de chão, é ali que morava um pobre irmão. Nada ele tinha, latas vazias, apenas um sorriso nos lábios daquela família. Minha vida é assim, pastor. Às vezes tenho vontade de chorar, mas eu e minha família, pastor, pedimos pra Deus que venha nos ajudar. Quem chorou fui eu, ao ver a família sofrer, mas sorrindo. Mas quem chorou fui eu, ao ver a família sofrer, mas sorrindo. Pastor, ore por mim. Sei que um dia vou vencer. Pastor, não chore assim.